Você pode sentar, meu irmão. Você poderia comer o seu pão nesse momento, o seu cálice, beber do seu cálice, juntos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, obrigado por esse momento. Obrigado por podermos, juntos nesse momento, celebrarmos o cálice do pão e lembrarmos, ó Deus, trazermos à memória a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens nos sustentado, apesar de nossos fracassos, nossas limitações. Tu tens, Senhor, nos erguido. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos por cada servo Teu, que aqui nessa noite pôde ceiar, que Tu, Senhor, confirme isso no coração de cada um. Que Tu, ó Deus, sustente cada servo Teu, os que estão aqui presentes, trazendo comunhão, alinhamento, mesmo propósito, santidade, graça, misericórdia sobre nós. Nós assim oramos, consagrando a Ti nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar você a receber o que Deus reservou para você nessa noite, baseado no texto de João, capítulo 12. João, capítulo 12, de 1 ao 11. Com esse texto, nós meditamos numa época tão especial como a de hoje, primeiro domingo do ano, o início de um ano, fresquinho, esse ano para a gente, um ano novo, momentos novos, experiências novas. Há uma pergunta que ecoa para a gente, quando a gente for lendo esse texto, um texto tão conhecido, um texto já que nós meditamos volta e meia nele, e com certeza conforme a gente for lendo, a história volta para o seu coração, volta aí para a sua memória, e você vai lembrar de cada momento, mas há sempre algo novo para Deus ministrar para o nosso coração, há sempre algo novo que Deus quer falar dentro do momento que a gente está vivendo. Posso ouvir um amém? Então abra seu coração, sua mente, para aquilo que Deus quer te perguntar nessa noite, e que você precisa respondê-lo. Diz assim o texto: Jesus é ungido em Betânia. É o tema do texto aqui, pela versão que nós optamos em ser nossa versão unificada em nossa igreja, que é a NVI. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que Ele possa trazer para o seu coração aquilo que Ele reservou para você hoje. E a pergunta que a gente já começa aqui a refletir nela, mediante o que a gente acabou de ler, é: no que vale a pena você quebrar o seu vaso de nardo? Olhe para a sua vida, analise a sua vida e responda essa pergunta para você mesmo. No que vale a pena você quebrar o seu vaso de nardo? Essa resposta aí no seu coração, ela não pode ser dada assim de uma hora para outra, porque você precisa compreender o que é essa ideia, essa metáfora. A pergunta é uma metáfora, é baseado no que a gente entende aqui do texto bíblico. Então, para que você possa transportar essa metáfora para o seu coração, para a sua vida, você precisa entender o que a Bíblia está querendo explicar aqui, dizer para nós. Nós encontramos aqui um cenário de uma refeição, tudo indica, tudo deixa claro aqui que já era tardinha para de noite, por isso já era um jantar, considerado um jantar, e diz o texto que era 6 dias antes de Jesus, era 6 dias antes da Páscoa. Jesus estava iniciando ali a sua ida à crucificação. 6 dias depois seria Páscoa. Os líderes religiosos, os líderes judeus, já estavam tramando a morte de Jesus, já estava tudo certo. Eles já tinham maquinado tudo como seria. A vontade deles era que não fosse na Páscoa, fosse depois da Páscoa. Mas a vontade deles não foi cumprida. Jesus quis, Deus quis que fosse na Páscoa. Então, 6 dias depois do que está aqui narrando esse texto, aconteceria a entrada em Jerusalém e aconteceria a Páscoa. Jesus seria preso e seria crucificado. Eles estão aqui na cidade que Jesus costumava ir para descanso, para refrigério, Betânia, onde estavam ali os amigos de Jesus. Mas agora não era só o momento do refrigério com os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Agora já era um evento especial. Porque Lázaro, se você desfolhar um pouquinho antes, os versículos antes, o capítulo antes, Lázaro aqui já foi ressuscitado, e eles estão agora celebrando a ressurreição de Jesus, de Lázaro. Eles estão celebrando aqui
esse momento maravilhoso. João, então, esse mesmo texto é narrado no Evangelho segundo Mateus, é narrado no Evangelho segundo Marcos. Cada um vai variando com algumas poucas diferenças de informações, mas é o mesmo texto. É a mesma narrativa. Somente a narrativa da mulher em Lucas, que é outra história. Mas aqui, lá nos evangelhos sinóticos, é a mesma narrativa. E eles vão completando a história, para que nós possamos entender o contexto, a cena que se passa aqui nesse momento. Nessa cena, a gente vê um jantar. Um jantar característico do jantar na Palestina. Provavelmente aquele jantar onde as pessoas se debruçavam com uma mesa bem baixinha, uma mesa parecendo mesa de criança, baixinha. Com uma mão sustentavam a cabeça, o queixo, ali. Com a outra mão eles comiam e os pés ficavam para trás. E ali era o contexto social das pessoas na Palestina. A gente vê aqui os personagens deste texto. A Marta é a personagem principal do texto. A gente vê aqui Lázaro ressuscitado. A gente vê aqui Maria, a irmã de Marta. Maria, personagem principal. A Marta, também irmã de Maria. Simão, o que estava recebendo aquele jantar em sua casa. Judas, o tesoureiro, um dos discípulos de Jesus. Os outros discípulos, os outros evangelhos narram que os outros discípulos também estavam ali. Jesus participava, lógico, o jantar era para ele. A grande multidão que estava do lado de fora, já os burbúrios acontecendo, as coisas inflamejando porque eles estavam aflitos, afoitos com o grande milagre, a ressurreição de Lázaro. E os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles fazem parte do contexto de todo esse cenário, de toda essa leitura que nós fizemos aqui. A gente começa observando aqui alguns personagens que vão levar a gente a entender, para poder responder, no que vale a pena você quebrar o seu vaso de nardo. Porque a gente vê aqui esse jantar, o primeiro personagem que a gente pode perceber aqui é Simão. Simão, o nome dele não aparece aqui em João. Simão vai aparecer lá em Marcos, capítulo 14, quando é narrado isso aqui. E diz assim, Marcos, capítulo 14, versículo 3. Estando Jesus em Betânia, narrando o mesmo texto, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Interessante que aqui em Marcos, o texto cita quem é o anfitrião. É Simão. Mas só que esse Simão aqui, ele tem um codinome, Simão o leproso. Por que na casa de Simão o leproso? Por que na casa desse homem? Bom, a Bíblia não diz exatamente o porquê que foi na casa de Simão o leproso, que era aquele jantar, mas certamente tem algum motivo. Tudo indica que o grande motivo porque era na casa de Simão o leproso, porque ele não era mais leproso, porque Jesus passou pela vida dele, porque ele foi curado diretamente pelo Senhor, e agora na sua própria casa, ele também recebe Jesus em forma de gratidão. Uma outra razão que poderia ter sido esse jantar na casa de Simão o leproso, era porque eles estavam fugindo de um
um golpe, de uma cilada, porque a casa de Marta e Maria e Lázaro estava com certeza sendo vigiada, esperando Jesus chegar lá para ser preso. Então eles optaram em fazer numa outra casa, mais discreta, um jantar mais discreto, e uniram as duas coisas aqui. Por isso, a gente vê aqui um Simão, o leproso, cheio de gratidão, gentil, corajoso, generoso, assumiu os riscos e abriu a porta da sua casa para realizar o jantar em celebração a Jesus, a ressurreição de Lázaro, o grande Jesus que fazia e faz milagre. Simão é alguém extraordinário nesse texto, alguém totalmente desprendido, que se doou, que se dedicou, que demonstra claramente um espírito que nós precisamos ter. É interessante observar que o texto insiste em deixar claro por que Simão tem esse codinome, o leproso. Simão não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, os conhecedores de Bíblia que sabem muito bem, ele não estaria dentro dessa casa. Se Simão fosse leproso ainda, ele estaria numa aldeia, bem distante, longe de seus familiares, longe da sua casa, não podia viver em vida comunitária com outras pessoas, e hipótese alguma ele estaria ali dentro daquela casa com todas aquelas pessoas ali. Simão não era mais o leproso, Simão agora ele era o ex-leproso. Mas só que é interessante que no primeiro século, como José, João e nomes assim comuns, muitas pessoas com o nome de Simão existiam. E aí falava assim, tinha que dar um codinome para aquela pessoa. O sinônimo, olha, vai lá na casa do Simão carpinteiro, por exemplo. Não, vai na casa do Simão, filho de alguém, e falava-se o nome do pai do outro Simão. Então tinha que colocar junto com o nome da pessoa algum codinome para que se entendesse, soubesse quem realmente se estava falando. Provavelmente esse homem ficou muito tempo leproso. A lepra dele não foi da noite para o dia, porque o codinome dele era leproso. Provavelmente, quando citavam esse Simão aqui, era assim: você vai aonde? Eu vou lá em Betânia, lá para a banda da casa do Simão. Qual Simão? O Simão leproso. Então essa era a ideia. Alguém que ao longo de um tempo era acometido de uma enfermidade, a ponto de essa enfermidade se transformar no seu codinome. E as pessoas conhecerem ele, e o nome dele que sai na Bíblia é Simão, o leproso, porque é o nome que precisava se entender de que Simão, o autor do texto, Marcos, lá no capítulo 14, está falando, o Simão leproso. Só que ele não era mais leproso. A gente aprende aqui, claramente nessa história aqui, que apesar do que Jesus já fez na nossa vida, na sua vida, as pessoas, para acessarem a sua história, provavelmente vão recorrer à sua história lá atrás. As pessoas, para quererem saber quem é você hoje, vão querer olhar para a sua história lá atrás. Talvez vão querer olhar para os momentos de lepra que você já teve, os momentos de enfermidade, de pecado espiritual, de queda espiritual que você já passou. E mesmo que você talvez fale, não, eu tenho buscado mudar de vida, eu tenho buscado ser uma nova pessoa, talvez muita gente não acredite. E você continue sendo Simão leproso para muita gente. E você continue sendo a antiga pessoa para muita gente, por não acreditarem na sinceridade, no seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas não veem você como realmente você é hoje.
mas você se conhece, você sabe da profundidade, da sinceridade de decisões que você tomou. Você sabe que o que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, refere-se à sua vida. E você pode tomar posse disso para a sua vida. E você pode ler com a gente, pode colocar aí 1 Coríntios 5, 17. Fala de coisas novas. Fala de mudança. Fala de tempo novo. Vamos ler esse texto? 2 Coríntios 5, 17. Leiamos juntos, pode colocar aí. Ó, bem forte, igreja. Portanto, se alguém está em Cristo, só o 17 mesmo. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, não só as coisas antigas passaram, como surgiram coisas novas, e tudo aí está falando de vida com Cristo e de mudança na sua vida. Mesmo que as pessoas talvez ainda possam enxergar em você pecados, uma história de negatividade, de erros, Jesus pode transformar o seu coração e te dar vida nova a cada dia. Jesus pode fazer você seu ex-leproso, pode transformar você no Simão ex-leproso, e mesmo que o seu codinome seja outro, a sua vida, você se conhece e você sabe que é nova. Não aceite o que as pessoas querem lançar sobre a sua vida. Você foi tratado, você foi curado, você foi remido, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e é nessa proposta que você recomeça um novo ano na sua vida. Posso ouvir um amém? Agora, além do Simão, que é o anfitrião desse jantar, nós podemos ver ainda a Marta. A Marta. Você lembra da Marta? Que lá em Lucas 10 também narra um momento parecido com esse. A Marta, em Lucas 10, o contraste dela é com Maria. E a Marta, interessante que em Lucas 10, quando Jesus chega com os discípulos, lá na casa deles, em Betânia, nesse mesmo lugar, a Marta, ela tem uma atitude diferente de Maria. Porque a atitude de Maria, a irmã dela, foi mergulhar aos pés de Jesus e ficar ouvindo a ministração e recebendo a ministração. Mas a Marta, em Lucas 10, ela vê aquela situação complicada, de repente, chega um monte de gente na tua casa, você não sabe se tem café no pote para todo mundo, você não sabe se tem pão, se não for a semana do jejum, né? Você não sabe se tem biscoito para dar com café para todo mundo. Chega um monte de gente na tua casa, a casa está bagunçada, a casa precisa de fazer um monte de coisa, retoque, lava isso aqui, bota aquilo no lugar, chega a visita, inclusive o Mestre Jesus. Marta, a intuição dela foi começar a arrumar as coisas. Foi começar a colocar, que inclusive que era o papel da mulher nesse momento, no primeiro século. Marta começa a colocar as coisas no lugar. Maria não. Maria se rende à ministração de Cristo e só queria saber de receber de Jesus as palavras profundas que alimentam a alma, e aos pés de Jesus. Inclusive é interessante, né, notar que por 3 vezes no texto, Maria mergulha aos pés de Jesus. E Jesus vai, Marta primeiro, repreende a irmã. Jesus vai deixar isso? Eu aqui sozinha, trabalhando, e tu não vais repreender Maria para que ela venha me ajudar? Jesus então devolve para Marta a palavra e repete 2 vezes o nome dela, e Marta, Marta, já dando a conotação de que estava lhe chamando a atenção para algo sério que ele iria falar para sua amiga.
Marta, Marta, sua irmã está escolhendo a melhor parte, escolheu o melhor. Jesus, de certa forma, ele está ensinando para Marta, lá em Lucas 10, que ela não deveria reclamar do que estava acontecendo, mas que ela deveria se render também junto com Maria e ouvir a ministração. Interessante que aqui já em João, não, no texto que a gente está lendo, não é isso que acontece. As duas estão de novo numa mesma casa, e Maria, de novo, aos pés de Jesus, Marta, trabalhando, de novo. A gente começa o texto com essa personagem do texto dizendo, versículo 2, ali prepararam o jantar para Jesus, Marta servia. Marta de novo servindo. Mas que coisa linda, porque agora Jesus não fala para Marta que ela estava fazendo algo diferente do que deveria acontecer. Mesmo ela servindo, Jesus vê que aquilo ali era o comportamento certo. Por quê? Jesus mostra claramente, conhecedor de todos os corações, ele vê naquele momento ali que Marta estava conectada com o coração dele. Mesmo ela trabalhando, havia nela a conexão com o Mestre Jesus naquele momento ali. É interessante que aqui em João, ela está servindo, o serviço dela não tem repreensão do Mestre, em Lucas tem repreensão do Mestre, e ela está servindo também. Tem um ensinamento aqui, tem uma lição para nós aqui, nesse segundo personagem do texto aqui. No primeiro encontro, em Lucas 10, Marta não percebeu uma coisa. Está ela lá trabalhando, Maria aos pés de Jesus, ela não percebeu que ela estava tão preocupada com a técnica, ela estava tão preocupada com os afazeres, com os pormenores do trabalho, que ela não conseguiu entender que a prioridade não era aquilo, a prioridade era Jesus. A prioridade não era o que ela iria fazer para Jesus, a prioridade seria o próprio Jesus, a recepção ao próprio Jesus. Jesus vem e repreende dela, falando para ela, não que o que ela estava fazendo era errado, mas que ela estava com a prioridade errada. Ela estava trocando as prioridades no seu coração. Agora ela está com a prioridade correta, servindo, mas com a prioridade correta. A lição que a gente aprende é que peça ao Senhor para que em 2022 você tenha a sua prioridade correta. Porque tem muita gente boa, como Marta, trocando as coisas na sua vida. Porque tem muita gente bem intencionada, como Marta aqui, querendo servir a Jesus, mas com motivações inversas, com motivações invertidas aqui. Tem muita gente boa que está se ocupando em ser crente, em vir a uma igreja, em participar de um culto, em fazer alguma coisa para Jesus, mas está deixando de lado o que realmente importa, que é o relacionamento com Jesus. Tem muita gente que quer ser servidor de Jesus, mas não quer se deitar aos pés de Jesus, não quer ter relacionamento com Ele, está deixando com que o serviço, vir a um culto é um serviço, trabalhar em alguma coisa é um serviço, servir a Jesus com dízimo, oferta, é um serviço. Tem muita gente que está deixando com que o serviço esteja em primeiro lugar, em detrimento
aquele que tem que ser recepcionado, adorado e vivido ao lado dele. É possível para muita gente que o serviço a Cristo perca a sua essência. A pessoa se torna um mero fazedor de tarefas. Olha, deu a hora, está a hora de acabar o culto. Já daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. Ela está preocupada com tarefas, em indicar que fez alguma coisa, e não em realmente ter um relacionamento profundo com Cristo. As regras, os pequenos detalhes se tornam mais importantes do que a devoção, do que o relacionamento com Cristo. Cuidado, Deus está te dando um ano novinho, para que você não troque as coisas, para que você seja como a Marta aqui nesse momento, coração conectado com Cristo, servindo a Jesus, mas conectado, tempo dado real para Ele, intimidade real com Ele. Vir a um culto por vir, muita gente vem, você não está fazendo nada demais. Dizimar, você também não está fazendo nada demais. Tem gente que nem a igreja vem e é dizimista. Tem gente que nem crente é, sabia? Tem gente que não aceitou a Jesus e dizima. Você dizimar é uma parte do serviço. O profundo é você ter intimidade com o Jesus a quem você quer servir. O profundo no relacionamento é o teu coração estar conectado a Ele de segunda a sábado, a domingo, e você realmente viver ao lado de Jesus. Marta nos ensina que a devoção, a comunhão com Jesus é mais importante do que o serviço. Não que o serviço seja ruim ou errado. Jesus não repreendeu Marta porque ela estava servindo. Pelo contrário, servir a Jesus é uma consequência de alguém que tem comunhão com Ele. Mas primeiro a comunhão, primeiro o relacionamento, primeiro você se mergulha aos pés de Cristo e ouve a ministração dele ao teu ouvido. Depois você serve, depois você faz algo. Deus está te dando um ano novinho, para que você seja como a Marta, aqui de João capítulo 12. Tem um outro personagem nesse texto que nos chama a atenção, porque esse jantar, ele está maravilhoso, tem Jesus ali presente, tem o Mestre Jesus que faz milagres, mas tem alguém aqui que nos chama a atenção. Diz o texto que Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E eu fiquei imaginando e conversando com minha esposa e depois comigo mesmo, a experiência desse homem. Imagina, você viver no primeiro século, você viver numa época em que não se tinha papel higiênico, nem banheiro, nem água potável, nem luz e nem os derivados de tudo que é a energia elétrica. Você viver num tempo como no primeiro século, muito difícil de se viver, e você morre com Cristo, morre salvo. 4 dias se passaram aqui na terra, lá na eternidade a gente não sabe, porque para Deus esse tempo que nós temos aqui não conta lá. Lázaro já estava na eternidade, e de repente, uma voz que transcende aqui e lá, fala: Lázaro, e ele tem que ouvir essa voz. Lázaro, essa voz, quando ela fala, nada pode segurar. Não tem tempo, não tem espaço, não tem distância. Quando essa voz fala, nada impede com que ela chegue ao seu objetivo. Era a voz de Jesus. Lázaro, sai.
Era Jesus chamando ele para que ele saísse de dentro da caverna, onde estava o corpo dele. A alma retorna, Jesus traz ele de volta. Os parentes de Lázaro, a própria Marta e Maria falavam: mestre, já fede 4 dias. Mas eles têm aquele corpo, aquele Lázaro, tem que ouvir a voz de Jesus. E ele volta, tira a faixa dele, tiraram a faixa de Lázaro. Lázaro viu coisas indizíveis. Lázaro viu coisas tremendas. Lázaro percebeu como é a eternidade. Lázaro percebeu as cores. Lázaro viu muito mais do que nós podemos entender, porque tudo que a gente vê, a gente tem como base as coisas físicas que a gente entende. Lázaro viu muito mais coisas que não dá para explicar, porque são coisas da eternidade. Mas agora ele está ali de novo. Ele está ali no primeiro século, participando de uma refeição humana, sendo servido pela irmã dele. E o texto diz que lá estava o Lázaro. Esse homem, Lázaro, ele teve uma experiência muito grande sobre a eternidade. Mas mesmo assim, a gente vê Lázaro aqui recato, alguém calmo, também reclinado à mesa do primeiro século, também se alimentando do que eles se alimentavam, não reclamando de nada da perversidade, da dor que é a vida na terra. Ele ressuscitou dos mortos, não faz alarde, não usa isso para o seu próprio prazer, para alguma coisa que pudesse trazer benefício para ele. Tudo que Lázaro quer nesse momento é ficar na dele e continuar sua vida calado, quietinho, porque ele sabia muito bem que Jesus tem poder para todas as coisas e que inclusive poderia derramar sobre ele poder para continuar vivendo a vida dele ali na terra. Lázaro é um exemplo para nós desse domínio, dessa realização em Jesus Cristo, dessa convicção de alguém que tem poder em qualquer momento, em qualquer época, para frente, para trás, para a eternidade, para agora. E por crer no Jesus que tem todo o poder, Lázaro pode estar tranquilo. Lázaro não estava reclamando, se debatendo com sua vida, ele estava confiante em Jesus. Diz os historiadores, nós não sabemos se isso é verdade, né? Sabemos aqui pelo texto que tramaram matar Lázaro também, porque a ressurreição dele fazia com que as pessoas ainda ficassem com mais raiva de Jesus e dele, então queriam matá-lo. Diz a história, o texto não diz, que Lázaro teve que morar em outro país, teve que fazer uma longa viagem e continuar sua vida em outro país e morreu de velhice. Morreu bem idoso. Mas ele é um exemplo para nós, de alguém que tem confiança em qualquer circunstância, no domínio completo de Deus. A lição que Lázaro traz para nós, é que não importa o que aconteça na sua vida, não importa se você está aqui, se você está ali, se você hoje está aqui, mas daqui a pouco você está no leito do hospital, numa cirurgia, não importa se está tudo bem com você agora, mas daqui a pouco a sua vida desabe, as coisas mudem, não importa, o importante é que o Senhor Todo-Poderoso está na cidade santa e de lá Ele governa todas as coisas. Ainda que os montes tremam, estremeçam, lá aonde o Senhor está governando, lá aquela terra não será abalada. Então você pode descansar nele, você pode confiar nele, continue caminhando. Continue demonstrando a quem você serve. Uma das coisas ruins que existe é um crente aflito, porque alguém que confia em Jesus e vive aflito, não é passar por uma dificuldade e aflição, não, vive. Alguém que vive aflito é uma contradição, porque o semblante de glória no teu rosto, diz
João Alexandre na canção dele, né? Semblante de glória no teu rosto revela de quem você é. Podem nem falar contigo, nem você abrir a boca. Mas Lázaro é alguém que entende essa totalidade do poder de Deus. Então o semblante dele revela de quem ele é, de quem ele pertence, para onde ele está indo e o que ele tem que fazer naquele momento, que é a vontade de Jesus para ele. Amém? Lázaro ensina para a gente, tenha calma. Um outro personagem que tem esse texto, infelizmente não é um exemplo tão bom quanto o de Simão, de Marta e de Lázaro. É um exemplo ruim. É o exemplo, e aqui eu não vou concluir essa palavra toda hoje, mas é o exemplo de Judas. Vou ficar com esse exemplo. O exemplo de Judas é o exemplo de alguém que parece ser uma coisa, que quer aparentar ser uma coisa, mas não é essa coisa. Judas está aqui presente. Judas Iscariotes é o cínico, é o crente cínico. Ele é cínico primeiro porque ele repreende a devoção de Maria. Ele repreende alguém que mergulha por completo na presença do Senhor. Essa repreensão à devoção de Maria, é porque ele não aceitava isso para a vida dele. Judas Iscariotes, até essa altura, ele já estava completamente longe do projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele já tinha abandonado no seu coração completamente tudo que ele poderia ter de Jesus. Então ele não aceita aquela devoção, ele não aceita que alguém tenha tanto profundidade de relacionamento com Jesus. Judas repreende Maria, porque ele quer se passar por caridoso. Mas na frente, no texto que nós lemos, ele repreende a Maria, porque a Maria gastou muito dinheiro, os 300 denários, e a gente depois vai ver o que significa isso, tudo. E ele repreende a Maria, fazendo-se de caridoso, porque aqueles 300 denários podia ser, aquele perfume podia ser vendido e dado aos pobres. Era tudo mentira. Ele, na realidade, João vai entregando Judas Iscariotes ao longo do texto, e todos os outros textos confirmam isso. Na realidade, Judas estava só tentando esconder sua intenção de continuar roubando. Ele colocava os seus interesses financeiros, porque ele era o tesoureiro, e ele guardava a bolsa com as ofertas que eram dadas ao ministério de Jesus. Era ele o responsável. E ele volta e meia pegava dinheiro dali e ele gastava com aquilo que não era, que tinha que ser gasto. Jesus sabia, mas Jesus deixava. Há momentos que Deus sabe até o que você está fazendo de errado, mas Ele deixa você ir. Há momentos que Jesus faz alguma coisa, há momentos que Deus, Ele intervém com um acidente, intervém com algo ruim, você tem que parar e se voltar para Jesus. Há momentos que Deus intervém com alguma coisa e a gente na realidade nem percebe, mas é Ele acordando a gente. Para com isso, olha o caminho que você está indo. Mas também há momentos que Deus deixa. A história de Judas Iscariotes é uma história clara de quando Deus deixa a gente ir. A preocupação dele não era com Maria, a preocupação dele não era com
os pobres, a preocupação dele era o interesse satânico que estava no coração dele, de ter lucro, de ter dinheiro, de se aproveitar daquilo ali e continuar acima de qualquer suspeita como um ladrão, repreendendo alguém. Essa era a ideia dele. Ele vai tão forte nessa investida de ser um ladrão, mas que se passa por alguém correto, que ele repreende até Jesus. Até Jesus é repreendido por ele, porque aceitou aquela oferta de Maria. Mas Deus sabe, Jesus sabe o que estava acontecendo naquele momento. Ele intervém, Jesus repreende, manda deixar Maria, e a história continua. E a história continua tanto para Jesus, Maria e os personagens, quanto para Judas. Judas sai dali e ele conclui o que ele queria. Judas sai dali e ele conclui sua traição. Maquina, que seria numa madrugada, numa noite, onde alguém não o veria. E qual seria o código para que as pessoas não me vejam? Traição. O manipulador é assim, ele finge ser uma coisa, mas ele despista com a cortina de fumaça. Talvez uma religiosidade, talvez porque eu sou crente firme, alguma coisa assim, para poder maquinar as coisas que estão no seu próprio coração. Jesus sabia de tudo, e ele deixa, cuidado. Cuidado com a sua vida. O que Judas nos ensina é que pessoas que pensam que Deus não está vendo como é a sua vida, se frustrarão. Pessoas que pensam que não haverá julgamento, vão se frustrar. Pessoas que pensam que pode viver uma vida dupla, que podem fingir que são uma coisa diante das pessoas, mas com a cortina de fumaça de que é crentarrão, de que é isso, que aquilo outro, vive outra. E as pessoas aqui na terra até acreditam, mas Deus está te vendo. Deus está vendo você, está vendo a mim. Deus está vendo a gente. E tome cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com as suas malandragens. Cuidado com as suas cachorrices. Cuidado com as suas traições. Cuidado porque você pensa que é malandro. Você pensa que é alguém que consegue enganar todo mundo. Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. E se você está ouvindo hoje, e isso é para você, saiba porque é Ele tendo complacência. Ele está tendo com você um amor mais profundo do que você imagina, porque Ele está te dando a oportunidade de você ouvir isso. Cuidado. Cuidado. Judas o tempo todo. Jesus na ceia falou, está aqui quem vai me trair. Ele não se comoveu. Ele não mudou o rumo da vida dele. Ele poderia mudar, mas ele não mudou o rumo da vida dele. Os discípulos perguntando, será que sou eu? Será que sou eu? Judas sabia que era ele. Ele estava na parada, ele está desde aqui desse jantar, ele sai daqui para mais à frente. Ele concluir, e na última ceia Jesus fala de novo e ele não muda. Será que há esperança para você? Será que pode você mudar o rumo da sua vida? Será que essa vida de cachorrice, de mentira, de enganação, de fingir que é alguma coisa, e Deus está te vendo e sabe que você não é, será que você pode mudar isso? Pode. Ainda dá tempo. Você ainda pode voltar. Você ainda pode se quebrantar aos pés de Jesus e falar para Ele, Jesus, eu sei que Tu sabes, eu não sou nada disso que o pessoal aqui está pensando. Eu sei, eu tenho feito isso, aquilo. Me perdoa, me muda, me transforma. Tira de mim esse caráter de querer ser
aquele que engana e se dá bem. Muda a minha história, me muda, Senhor, de dentro para fora, ainda dá tempo. Esses personagens dessa ceia, desse jantar, vão nos ensinando, vão nos levando a essa conclusão de como tem que ser o meu 2022. Para quem? O que vale a pena eu derramar, eu quebrar meu vaso de alabastro? Esses personagens todos vão nos levar a essa atitude de Maria. Que profundidade enorme é a decisão dela. Mas eu não posso falar sobre ela agora, nosso tempo se foi. Eu convido você a continuar com a gente. Domingo que vem eu quero falar para você sobre isso. Domingo que vem eu quero continuar esse texto e meditar sobre uma mulher que, apesar de tudo contrário, ela viu que valia a pena. Hoje, Deus está falando com você nessa perspectiva. Você pode ser alguém que se doa, como Simão, que foi uma pessoa nova, e mesmo os outros vendo ele como Simão o leproso, ele sabia que já tinha sido curado. Você pode ser uma pessoa como Marta, em 2022, que consegue colocar as ordens das coisas corretas, conecta o seu coração com Jesus, e o serviço vem em segundo lugar. Primeiro, o meu relacionamento com Ele, depois o que eu faço para Ele. Você pode ser alguém como Lázaro, que entende a grandeza, a soberania do Senhor, acima do tempo, acima do espaço, acima do céu, da terra, e entende que Deus está no controle de tudo, e viva a vida que você tem que viver, mostrando no seu semblante de quem você é. E você pode fugir dessa vida de Judas, porque o destino dele a gente já conhece, a história mostra claramente para nós. Amém? Como é que você quer caminhar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria que os irmãos louvor viessem aqui. Nós nem chegamos na Maria, mas nós vamos cantar o que ela fez. Quantos irmãos estão se preparando? Oremos. Meu Deus, nós queremos te pedir que tu nos abençoe. Nós queremos te pedir, meu Pai, que tu derrame graça sobre a gente. Meu Deus, nós nem chegamos na parte que é a essência dessa meditação, desse texto. Mas quanta coisa tu nos tem para dizer. Quanta coisa tu estás nos mostrando sobre a nossa vida contigo nesse ano de 2022. Senhor, nós queremos te pedir que tu nos ensine, que tu ministre ao nosso coração sobre essa questão de que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena na nossa vida. Senhor, de que como Maria, que se prostrou aos teus pés, que não se importou com nada do que estava à sua volta, mas, Senhor, teve uma atitude de amor e quebrou um paradigma enorme na adoração. Nós também queremos isso. Nós também queremos crescer nessa atitude. Ah, Senhor, 2022 nós queremos ir mais adiante. 2022, Senhor, nós queremos nos doar mais para Ti. Como aquela mulher, Senhor, nós queremos mais de Ti para nós, e também mais de doação da gente diante de Ti. Jesus, nós oramos nessa noite, nós te pedimos, Senhor, que isso seja real para nós. Se alguém aqui, meu Deus, que precisa tomar uma decisão na sua vida, de talvez ser como Simão, de talvez ser como Marta,
talvez ser como Lázaro, ou fugir do caminho que foi o caminho de Judas. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a mudar, a tomar decisões. Convido você, meu irmão, a ficar em pé e vamos entoar essa canção. Vamos louvar juntos.